Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez com muita alegria para esse estudo de obras póstumas dentro do programa Luz na Penumbra, como disse o nosso Renaud. E hoje estou contando aqui com a presença de um amigo ilustre, Renato Souza. Tudo bem, Renato? Opa, tudo bem, tudo jóia, tranquilo. Um abraço a todos, satisfação muito grande estar por aqui, né? Com certeza. Graças a Deus. E nós vamos dar continuidade então ao estudo de obras póstumas. Estamos no capítulo que fala da morte espiritual, em que Kardec está tecendo aqui as considerações, e vamos então ao texto de Kardec. Ele fala o seguinte: as faculdades que se manifestam estão naturalmente em relação com a posição que o espírito tem de ocupar no mundo e com as provas que haja escolhido. Entretanto, acontece muitas vezes que os preconceitos sociais o desloquem, o que faz que certas pessoas estejam intelectual e moralmente acima ou abaixo da posição que ocupam. Esse deslocamento, pelos entraves que acarreta, faz parte das provas. Cessará com o progresso. Numa ordem social avançada, tudo se regula de acordo com a lógica das leis naturais, e aquele que apenas tiver aptidão para fabricar sapatos não será, por direito de nascimento, chamado a governar os povos. Kardec aqui, Renato, como sempre, ele se utiliza de uma retórica, né, de uma didática muito importante para que nós possamos compreender. Ele está nos dizendo que, às vezes, um espírito, quando reencarna, ele reencarna e vai para certas funções, e ele, às vezes, almeja outras funções que ele não tem preparo. Então, como o André Luiz nos conta no seu livro, principalmente Missionários da Luz, a questão da programação reencarnatória, todos nós somos preparados para reencarnarmos e passarmos um determinado período de tempo encarnados, com alguns pontos nesse período de tempo que ocorrerão, por exemplo, doenças, ocorrerão desastres, ocorrerão alegrias, ocorrerão muitas coisas. E é claro, muita gente fala, o destino existe ou o destino não existe? O destino existe, mas ele pode, pelo nosso livre-arbítrio, ser modificado a cada instante. É como Jesus diz e Pedro coloca na sua epístola: o amor cobre a multidão dos pecados. Se o amor cobre a multidão dos pecados, o desamor planta uma multidão de erros em nossas vidas. Né? Então, nós precisamos entender onde estamos colocados e fazer da melhor forma. Nunca almejar aquilo que nós não temos condições de fazer. Infelizmente, o ser humano ainda está nessa de buscar coisas que não está preparado, né, Renato? Perfeito, é isso mesmo. A gente traz um plano reencarnatório, inerente a ele uma série de situações que temos que passar de acordo com o nosso grau de evolução, tá? Daí sim o destino, não é? Daí o destino e aquela opção que a gente tem, todo mundo tem essa opção, que é a opção de escolher. Tá? Eu vou por aqui ou eu vou por ali. Para eu chegar, alcançar esse ponto, tem uma série de situações que eu preciso passar, que eu preciso evoluir, que eu preciso amadurecer, que eu preciso trazer para perto de mim, não é? Conhecimento, experiência, enfim, uma série de coisas para eu poder atingir aquele objetivo. E você tocou num ponto importantíssimo, porque vai muito de encontro às situações de muitas pessoas e fez me lembrar de mim realmente também. Você quer muito uma coisa, mas o que você precisa fazer? Então a espiritualidade vai dar um jeito, olha, o caminho é esse, mas você tem sempre o direito de escolher.
Tá? Se vai ou se não vai. Sem dúvida nenhuma, o Chico deixa muito claro pra gente, né? Nós estamos com o trabalho que devemos ter, na família que devemos estar, tudo de acordo com o nosso grau de evolução e com aquilo que a gente trouxe para passar. Está tudo ligado, efetivamente ligado e muito bem coordenado de acordo com as situações, com as provas, as expiações que cada espírito tem que passar. Ah, mas karma, né? E falando de karma e evolução, a gente pode modificar? Pode. Por que não? Tudo pode mudar, não é? Tudo pode mudar. Esse estado, né, que nós estamos, que nós nos encontramos, ele é passageiro. Depende de nós. Única e exclusivamente de nós. Depende do quanto de esforço eu vou colocar naquilo, que eu vou empreender naquilo para mudar. E com o amadurecimento você vai vendo realmente, com conhece-te a ti mesmo, não é? É verdade. E a gente vai, a partir do momento que nós começamos a olhar para dentro de nós, esse conhece-te a ti mesmo é fundamental para isso. Santo Agostinho fazia isso, São Francisco de Assis fazia isso, né? Uma análise do que aconteceu, porque nós não nos conhecemos ainda, a verdade é essa. Então, muitas vezes você fala assim, nós temos que atingir a nossa capacidade e, claro, sempre empurrando, sempre buscando algo a mais nessa capacidade, porque dilatando essa minha fronteira que está ali, né? Eu vou até aqui porque a partir daqui eu não aguento mais, eu não sei fazer, não tenho capacidade, mas eu posso tentar algo de vez em quando. Agora, se eu não me conheço, se eu não conheço quais são as minhas reais fronteiras, os meus reais obstáculos ainda, as minhas reais dificuldades e as minhas reais virtudes, eu não consigo nem falar, eu estou indo além, eu tô aquém. Então, eu conheço a ti mesmo para... Sim. O eu não posso, eu não consigo, é um entrave muito grande, não é? Na vida de todos nós. A gente precisa parar e pensar. Até aqui, sim, eu consigo ir. Por quê? Mas por que eu consegui ir até aqui? Por que eu consigo ir até ali? Justamente por isso, Kardec deixa muito claro aí, né, na situação de cada espírito, em obras póstumas, de acordo com isso. Até aqui sim, porque é o conjunto, é a reunião de tudo aquilo que eu já consegui internalizar em mim, que vai se converter em força, que vai se converter em trabalho, não é? Para que eu possa angariar, né? Pisar naquele degrau. Mas eu posso pisar no próximo degrau. Posso, sim. Claro, fazendo uso de tudo isso que eu já tenho também, não é? E procurando usar da melhor forma, do melhor jeito, e procurando sempre um espaço a mais para poder aprender um pouco mais, para poder ir um pouco mais além, sem dúvida nenhuma. É verdade. Me fez lembrar a parábola dos talentos. Jesus fala que o Senhor chamou 3 servidores e a um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a um terceiro deu 1 talento. E Jesus fala a cada um segundo a sua capacidade. E aí o Senhor sai, quando volta dali um tempo, chama aquele que deu 5 talentos e ele fala: Senhor, tu me deste 5 talentos. Aqui está os teus 5 e mais 5 porque eu investi os talentos e consegui mais 5 talentos. Toma aqui. Servo bom e fiel, foste-me fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Aí passa para o que recebeu 2 talentos. E lembrando sempre, de acordo com a sua capacidade. Aí chama, ele fala assim: Senhor, aqui estão os teus 2 talentos que me deste, e mais 2 porque eu investi e consegui angariar mais 2 talentos. Servo bom e fiel, foste-me fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Chamou por último aquele que deu 1 talento. E é bom a gente reforçar, né? A cada um segundo a sua capacidade. Chamou e ele fala assim: Senhor, sei que tu és severo, sei que tu colhes onde não plantastes. Aqui está o teu talento, pois eu o enterrei para que ele pudesse não ser roubado, não ser vilipendiado. E aí o Senhor dirá: servo mau,
por que não investistes como os outros fizeram? Tira dele o que ele pensa ter e dá para aquele que tem 5 talentos. Aí Jesus finaliza dizendo assim: aquele que tem, mais lhe será dado. E aquele que pensa ter, até o que pensa ter lhe será tirado. Então essa é uma lição grandiosa, porque muitas vezes nós enterramos talentos. Nós recebemos uma lição grandiosa que a doutrina espírita vem nos dar, e ao invés da gente arregaçar as mangas e ir trabalhar, eu estou aqui com o meu amigo Renato, que é lá do Posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes, onde ninguém mede esforços para fazer o trabalho que deve ser feito, de ajudar o próximo, de ajudar as pessoas que estão sofrendo muito. A gente nota quando vai lá, a gente nota o sofrimento das pessoas. E aí ninguém mede esforços. Sábado, o dia inteiro, meus irmãos, as pessoas estão lá, praticamente os trabalhadores, o dia inteiro, para exatamente levar conforto, consolação para aquelas pessoas. E é isso que nós devemos fazer. Não é enterrar os talentos. Senhor, eu fiquei quietinho aqui porque eu sei que os talentos que tu me deste tinham que ser preservados. Não! É para ser investido. Mas, meus queridos amigos e irmãos, este é o programa Luz na Penumbra. Estamos aqui com o estudo de obras póstumas, hoje com meu irmão Renato Souza, estudando esse capítulo de obras póstumas de Allan Kardec, que é a morte espiritual. E aí, Renato, esse trabalho no bem, arregaçar as mangas, sim, fazer a diferença. É interessante o que você colocou, porque a gente traz, as pessoas costumam dizer assim, nossa, mas eu trouxe tudo isso para passar. Não, você trouxe um talento também, porque Deus é bom e justo com todos, não é? E procura esse teu talento. Procura, de repente ele está parado e você não está sabendo utilizar esse talento, e utilizando esse talento você vai conseguir, sem dúvida nenhuma, vencer as provas e situações que você tem colocado como uma dificuldade muito grande, não é? De ser atravessada. Não, de forma nenhuma. Todos nós somos capazes, sim, e repito, essa coisa de dizer não posso, não vou, não consigo, vai muito de encontro às dores particulares de cada um, e a gente deve sim, João, observar e ter, né, a complacência de compreender que o outro precisa de esclarecimento a respeito disso. Ele está muito focado na dor que ele sente. Sim. Não é? Na dificuldade que ele tem, e a gente vê tantos e tantos outros aí com corpos físicos mutilados e vencedores. Então eu costumo dizer sempre, vença. Você foi plantado num lugar e deve florir naquele lugar. Floresça no lugar onde Deus te plantou. E as oportunidades vão aparecendo. Você citou lá a nossa casa, o Posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes, não é? No momento o trabalho está reduzido, mas tem o sábado, eu trabalho 2 vezes por semana na casa, só estou indo aos sábados porque o sábado já está aberto. Sem dúvida, a gente chega lá muito cedo e sai de lá no final do dia, e chegam, né, pessoas com os mais diversos tipos de entraves, de problemas, de situações, e a gente procura, sem dúvida nenhuma, prestar sempre o melhor atendimento. Eu posso ser útil em alguma coisa? Em que eu posso ser útil? E às vezes tem momentos em que a gente faz assim, Senhor, o que eu posso fazer por essa pessoa? Não é? Sem dúvida nenhuma a luz vem e a gente pode. É importante porque você está na doutrina, vamos citar a nossa doutrina, o Espiritismo é lindo, não é? O Espiritismo é ótimo. Os espíritas é que precisam, não é, entender que tudo que você colocou aí precisa ser dividido. Se você traz um talento, esse talento é para você dividir com alguém. Será que não é egoísmo você guardar? Precisamos pensar, né? E cada um tem a sua consciência, pelo menos deveria ter. Como eu sempre digo, cada um sabe de si, ou pelo menos deveria saber, né? Porque muitas vezes a gente acha que sabe de si, mas não sabe.
como a gente estava falando, conhece-te a ti mesmo. É preciso que nós nos conheçamos, que nós saibamos nossos limites, que nós aprendamos com as experiências do nosso dia a dia. Então, vamos em frente. A gente tem aqui mais um trecho do texto de Kardec, do capítulo A Morte Espiritual, que é muito interessante, que vem nos esclarecer muita coisa. Veja, voltemos à criança, diz Kardec. Até o nascer, todas as faculdades se lhe encontram em estado latente. Nenhuma consciência de si mesmo tem o espírito. As que devam desenvolver-se não desabrocham de súbito no ato de nascer. O desenvolvimento delas acompanha o dos órgãos que terão de servir para as suas manifestações. Por meio da atividade íntima em que se põem, elas impulsionam o desenvolvimento dos órgãos que lhes correspondem, do mesmo modo que o broto, ao nascer, força a casca da árvore. Daí resulta que na primeira infância o espírito não goza em plenitude de nenhuma de suas faculdades, não só como encarnado, mas também como espírito livre. Ele é verdadeiramente infantil como o corpo a que se acha ligado, sem, contudo, estar neste comprimido penosamente. A não ser assim, Deus houvera feito da encarnação um suplício para todos os espíritos, bons ou maus. É óbvio que nós aqui temos um texto que foi escrito antes de 1869. Antes de 1869, ou seja, mais de 150 anos. Nós sabemos que os espíritos, ao longo desse tempo, continuaram a sua evolução e, nos últimos anos, nós vemos as crianças nascerem de forma totalmente diferente do que nasciam antigamente. Eu lembro da minha mãe falando que eu nasci e fiquei aí 15 dias, 20 dias com os olhos fechados. A minha filha, que nasceu em 2002, fez agora 18 anos, ela nasceu com os olhos abertos e gritando. Não era chorando, não, gritando. Bem diferente, né? Bem diferente. Nossa, completamente. Então, o que aconteceu ao longo desse tempo é que os espíritos, eles evoluíram e uma geração nova de espíritos mais evoluídos, quero dizer intelectualmente, porque moralmente nós estamos mais ou menos na mesma faixa. Intelectualmente eles chegaram aqui, inclusive para nos ajudar, os menos intelectualizados, a prosseguir essa caminhada. Então, há uma diferença sim. O que Kardec está falando é a época dele, que existia exatamente essa questão de que nenhuma faculdade o espírito tinha, gozava, mas só que ele utiliza uma palavra que dá todo sentido. Nenhuma faculdade em plenitude. Ou seja, os espíritos, quando estão lá na idade infantil, revelam algumas características, né, Renato, que depois essas características elas ficam mais avolumadas, digamos assim. Sim, algumas tendências, não é? Você observa para desenho, não é? Para um microfone, não é verdade? Para um microfone, para desenvoltura, né? Para o ser desinibido, não é? E você vai começando a observar algumas tendências. Quando ele fala plenitude, né? Evidência, não tem a evidência, não é? Você não tem o fato concreto. E foi muito boa a tua observação, essa colocação. A época era assim, não é? Hoje não, diferente. E tudo se renova na Terra, bem como esses espíritos que estão chegando, e você citou muito bem, as crianças já nascem enxergando algo, não é? Gritando, e daqui a pouco já estão falando, daqui a pouco já estão, né, balbuciando as primeiras palavras, e sentidos, controles, coordenação motora, com aparelhos na mão, com celular, com uma série de coisas que eu, por exemplo, levo tempo para aprender a lidar com determinados aplicativos. E eles você bota lá na mão. Eu lembro muito bem do meu afilhado, Renan, né? Quantas vezes eu pedi, Renan, conserta isso aqui para mim no celular,
porque eu tinha trocado de celular, coloca isso assim para mim, o Renan novinho, vai lá, aqui, padrinho, aqui. Então é isso aí que você falou, aí é lindo isso, é bacana, né? A gente tem aí que aprender uns com os outros, né? Então, lembrando do texto um pouco acima, quando Kardec, no programa anterior nós falamos, quando Kardec disse que o espírito ele fica numa espécie de letargia durante o processo do desenvolvimento fetal, né? Uhum. A criança está dentro do ventre da mãe e fica numa espécie de letargia. Porém, esse espírito ele sente, por exemplo, a mãe fazendo carinho, conversando, o pai também, todos aqueles que rodeiam a gestante. Tem uma prática muito interessante que é bom fazer, né? Pegar um fone de ouvido, colocar na barriga da mãe, né? Um fone desses grandes de preferência, uma caixinha de som mesmo, e colocar música clássica, Renato. Sabe? Calma. Todas as vezes que as mulheres grávidas relatam esse tipo de experiência, relatam que a criança no ventre é como se estivesse volitando, digamos assim. É uma coisa muito boa. E conversar com esse espírito enquanto ele está ali no ventre é muito importante. Cria um vínculo mais forte. Se nós estamos recebendo um espírito amigo, melhor ainda. Se nós estamos recebendo um espírito não tão amigo, né? Ao invés de dizer inimigo, não tão amigo, ele vai já se sentir muito mais à vontade, muito mais tranquilo, sem aquela coisa do ódio, da raiva que motivaram essa aproximação. É importante, né? Muito importante esse trabalho de aproximação, não é? Esse trabalho de criar esse laço, essa intimidade, porque você, por causa da bênção do esquecimento, a gente, né, não lembra nem do que fomos, não vamos poder saber nem de quem a gente está recebendo aqui, de onde veio, em que situação veio, porque nós já acertamos tudo isso lá. E aceitamos receber esse ser que está chegando. E é importante já criar esse laço de amor. Eu acho que cada um, né, ô João, pode fazer, independente de amadurecimento que eu digo, de conhecimento, não é? Mas pelos próprios instintos. Cada um pode sim começar a criar esse laço de ternura, que é muito importante, que com certeza ajuda muito. Nós ainda estamos recebendo espíritos que no passado não foram tão amigos nossos e nós não fomos tão amigos deles. Recebemos através da maternidade, da paternidade, do neto, da neta, de um sobrinho, de um vizinho, enfim, são várias as formas de recebermos. O contato se dá, por exemplo, no Caminho do Senhor lá em Guaratiba, nós temos o Educando Corações, esse projeto que reúne crianças, adolescentes e adultos, os seus responsáveis, e por que não nós estarmos ali naquela tarefa com alguns espíritos que nós já conhecemos no passado. Sim. Né? Sim. E que nós precisamos fazer um trabalho com certeza, diferenciado. Com certeza. Não existe acaso, né? Não. Todos que cruzam o nosso caminho, sem dúvida nenhuma, têm alguma relação conosco. Sem dúvida. E a gente precisa fazer alguma coisa. É muito importante, muito observado no trabalho na casa espírita, porque às vezes se coloca diante de ti alguém para, né, tomar um passe, alguma coisa assim, e você está realmente fazendo por alguém algo que sequer se lembra por quê. É verdade. Bem, meus irmãos, vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo imensamente meu irmão, meu amigo Renato Souza. Vamos repetir, Renato? Vamos sim, obrigado, foi muito bom estar muito aqui, gostoso. Com certeza, um abraço a todos. É bom estudar um pouquinho mais. Sem dúvida. Meus irmãos, na próxima edição do programa nós estaremos novamente aqui, se Deus assim permitir. Fiquem ligados no Luz na Penumbra, com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, com a nossa Marta Batista e o Antônio de Pádua. Até a próxima. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Olá, amigas e amigos ouvintes. Nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra, no qual daremos prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, e estamos no 23º capítulo, Estranha Moral. Nós vamos continuar refletindo sobre os últimos itens que tratam do tema Não Vim Trazer a Paz, mas a Divisão. Esse tema é um tema bastante extenso e ele encerra o capítulo. Só que ele encerra o capítulo com 18 itens, né? É uma proposta bastante extensa. E nós, então, vamos dar prosseguimento às reflexões de forma gradativa, né? Conforme formos desenvolvendo cada item e explicando com bastante cuidado. Para realizar essa reflexão, esse auxílio na reflexão, vamos contar com o nosso estimado Antônio de Pádua Barbosa, como toda semana. E na técnica, o nosso querido Jefferson. E vamos então lembrar que o Tony, quando nós terminamos no último estudo, ele terminou falando sobre algo muito importante, dizendo que nós ainda não conseguimos ter um domínio sobre os nossos pensamentos. É verdade, a gente ainda não consegue, né? Os nossos mecanismos de pensamento ainda são mecanismos que se repetem no erro. E para isso, nós então pensamos, mas como superar isso? Será que vamos ter que passar, né, muitas e muitas reencarnações com essa falha? Assim a gente não vai conseguir progredir o suficiente, né? Mas não, nós sabemos que com a doutrina espírita, que é uma proposta de fé raciocinada, como ela nos passa esse condicionamento, né? A fé raciocinada, ela se alicerça em quê? Num estudo sistemático e cada vez mais profundo. Então nós só vamos passar a ter um domínio sobre os nossos pensamentos e eles deixarem de ser pensamentos viciosos e equivocados, justamente com um estudo perseverante e cada vez mais profundo, né? Porque a cada vez que estudamos, né, voltamos para o início de um livro que nós estamos estudando, nós voltamos com um nível de leitura mais profundo. E é assim que nós vamos superar esse pensamento vicioso e sem domínio. Então, não tem nada perdido, está tudo encontrado. E nós vamos então pedir agora ao Tony para começar a refletir conosco, nos auxiliar nessa tarefa. Olá, Tony. Olá, Marta. Vamos dar prosseguimento a este capítulo, como eu tenho dito aí desde o programa passado, eu considero muito importante. E eu, até para ilustrar essa ideia passada do Cristo e interpretada de Kardec para nós, eu trouxe aqui um pensamento de um escritor americano chamado Russell, que ele até cunhou como lei de Russell, como fosse uma lei, esse pensamento dele. Diz o seguinte, o pensamento dele: a resistência às ideias novas aumenta em função do quadrado de sua importância. Então vejam bem, quanto maior for a importância de uma ideia nova, mais aumenta a resistência a essa ideia nova. Então isso realmente, diz assim, sucinta, faz ficar sucinto o que Jesus quis dizer. É isso que ele está querendo dizer. Ele está trazendo uma ideia nova, uma ideia magnífica,
que veio para mudar todo o nosso rumo, que até então nós vimos traçando. Ora, a resistência a esta ideia nova seria gigantesca, proporcional à importância da própria ideia. Se fosse uma ideia qualquer, uma ideia simples, a resistência também não seria grande. Então, ele, para expressar esse pensamento, ele usou palavras que na época as pessoas entenderiam. Ou vocês acham que alguém naquela época que estavam ouvindo Jesus tinha noção do que é o quadrado de alguma coisa? Talvez uma meia dúzia de gregos lá estudando matemática podiam saber, mas 99% das pessoas não tinham nem ideia que era isso. Mal sabiam contar até 10, que eram os 10 dedos da mão. Então Jesus tinha que usar realmente umas expressões que aquele povo entendesse. Para nós hoje, ele talvez ele se baseasse nesse próprio pensamento aqui, essa lei de Russell, porque está mais de acordo com o nosso entendimento. Ninguém fica chocado com isso que o Russell está dizendo. Mas ele está dizendo a mesma coisa que Jesus disse, mas com palavras de hoje. Não as palavras que Jesus tinha que usar. É isso que tem que estar claro no nossa compreensão, para que nós não fiquemos assim um pouco agastados com as ideias que o Cristo nos propõe. Então segue aqui Allan Kardec ainda tentando nos elucidar a respeito desta história da guerra, da divisão, etc. Jesus vinha proclamar uma doutrina que solaparia pela base os abusos de que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes de seu tempo. Por isso, o fizeram morrer, certos de que, matando o homem, matariam a ideia. Isso também é clássico. As pessoas acham que matando aquela pessoa que está com os pensamentos novos, diferentes, vai matar os pensamentos. Que matou a pessoa, matou o pensamento. Depende. Se esse pensamento contaminou alguns seguidores, o pensamento não vai morrer. É o que houve com o pensamento do Cristo. Mas a ideia sobreviveu, porque era verdadeira, engrandeceu-se, porque correspondia aos desígnios de Deus, e, nascida num pequeno e obscuro vilarejo da Judéia, foi plantar a sua bandeira na própria capital do mundo pagão, em face dos seus mais encarniçados inimigos, daqueles que tinham mais interesse em combatê-la, porque subvertia crenças seculares a que eles se apegavam muito mais por interesse do que por convicção. Lutas das mais terríveis esperavam aí os seus apóstolos. As vítimas foram inumeráveis, mas a ideia cresceu sempre e triunfou, porque como verdade superava as suas antecessoras. Isso é uma coisa clássica, acontece hoje. Se alguém traz uma ideia que vem contraditar aquilo que as pessoas estão habituadas a fazer de muito tempo, de muitos séculos às vezes, vai haver choque. Se a pessoa está acostumada a andar com o pé torto, quando você disser, não, você tem que andar com o pé certo, você vai ter que botar gesso, uma bota de gesso, aparelhos ortopédicos, para fazer a pessoa andar certo, porque ela vai ter muita dificuldade de passar a andar corretamente e vai doer muito. Então, quem está trazendo a solução para ela, que é o ortopedista, está trazendo o quê? Dor para consertar. É o que disse o Cristo. Eu não vim trazer beijinho para ninguém. Eu vim trazer a divisão, a dor, porque é na dor que vocês vão tomar jeito. É só isso que ele está dizendo. É de notar-se que o cristianismo surgiu quando o paganismo já havia entrado em declínio e se debatia contra as luzes da razão. Ainda era praticado pro forma. A crença, porém, havia desaparecido. Apenas o interesse pessoal o sustentava. Ora, o interesse é tenaz, jamais cede à evidência, irrita-se tanto mais quanto mais convincentes são os raciocínios que lhes são opostos, e quanto mais demonstram o erro em que incorrem. Sabe perfeitamente que está errado, mas isso não o abala, porque não possui na alma a verdadeira fé.
O que mais teme é que a luz abra os olhos dos cegos. Esse erro lhe é proveitoso, razão porque se agarra a ele e o defende. Gente, a gente consegue ver isso hoje em dia. Na verdade, as pessoas estão apegadas às vezes a crenças, teorias que não funcionam, nunca funcionaram. E quando vem alguém e mostra, não é assim que funciona, funciona desse jeito, ela com medo dos riscos que vai ter que passar, das dores que eventualmente vai passar para poder se adaptar à ideia modernizante, prefere brigar contra essa ideia. Briga mesmo, literalmente. Porque não quer aceitar. Isso vale no campo sociológico, no campo político, no campo educacional, no campo religioso. Até no científico acontece isso. Às vezes o cientista traz uma coisa nova, os outros têm uma dificuldade muito grande de entender, ele vai lutar muito para tentar provar, vai ser sabotado, porque há interesses naquelas ideias antigas, mesmo científicas, que em tese deveriam se basear na lógica, na matemática, na química, na física. Mesmo ali também há muita dificuldade quando vem uma ideia nova. Sócrates não ensinara também uma doutrina, até certo ponto, análoga do Cristo? Por que então não prevaleceu naquela época, no seio de um dos povos mais inteligentes da terra? É que ainda não chegara o tempo. Ele semeou numa terra não lavrada. O paganismo ainda não se achava gasto. O Cristo recebeu a sua missão providencial no tempo apropriado, embora nem todos os homens de sua época estivessem à altura das ideias cristãs. Havia entre eles uma aptidão mais geral para assimilar, pois já começavam a sentir o vazio que as crenças vulgares deixavam na alma. Sócrates e Platão haviam aberto o caminho e predisposto os espíritos. Kardec nos remete aqui à introdução deste próprio livro, né? Onde ele trata da doutrina de Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo. Infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam quanto à interpretação das palavras do mestre, veladas na maior parte das vezes pela alegoria e pelas figuras de linguagem. É o que eu estava dizendo, falei no finalzinho do programa passado, e a Marta até mencionou agora, é isso. Os adeptos do cristianismo, por mais boa vontade que tivessem, mais bom coração que tivessem, não interpretavam bem as palavras do mestre, que a maioria delas era através de alegorias e figuras de linguagem. Ora, a intelectualidade daquele povo naquela época era muito pequena. Nós temos que chegou até nós o que foi feito, escrito e dito por pessoas intelectualmente avançadas na época, mas isso era um gato pingado, gente. Gatos pingados. A tropa toda era gente analfabeta. Mal sabia de fazer um ó com um copo. Então não tinham capacidade, por mais boa vontade que tivesse, de interpretar essa doutrina do Cristo, como outros também, como a do próprio Sócrates, Platão, como Aristóteles, como todos esses grandes filósofos do passado, não tinham, essas pessoas não interpretaram. Nós hoje entendemos todos esses filósofos, mas nós temos muito mais intelecto desenvolvido que eles. Isso acontece com Cristo. Daí surgirem numerosas seitas desde o início, pretendendo todas a posse exclusiva da verdade. Aí entra a vaidade humana, né? E não tendo bastado 18 séculos para pô-los de acordo. Ou seja, cada um entendia de um jeito e achava aquele jeito seu que era o certo. A vaidade, né, fez isso durante 18 séculos e prevalece até hoje. O Kardec falou 18 séculos porque ele está vivendo no século XIX, mas se ele estivesse hoje, ele ia falar prevalecendo durante 20 séculos, 21 séculos. Eu queria dizer, porque prevalece até hoje isso, cada um acha que está certo e tudo bem, esquecendo o mais importante dos preceitos divinos, aquele que Jesus colocou como uma pedra angular do seu edifício e como condição expressa da salvação: a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. Aquelas seitas anatematizavam-se reciprocamente, arremeteram-se umas contra as outras, as mais fortes esmagando as mais fracas, afogando-as em sangue, aniquilando-as nas torturas e nas chamas das fogueiras. É isso que acontecia.
As seitas mais poderosas, com mais adeptos, sufocavam as outras, esquecendo que o principal do ensino do Cristo é a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. Nenhuma delas praticou isso. Foi com ferro os cristãos vencedores do paganismo, de perseguidos que eram, fizeram-se perseguidores. Então os cristãos no começo eram perseguidos pelos pagãos, principalmente pelos romanos. À medida que eles foram vencendo essas lutas intelectuais, principalmente, eles passaram a ser os perseguidores dos pagãos, dos bárbaros, como eles diziam. É fato constatado que as guerras de religião foram mais cruéis e fizeram mais vítimas do que as guerras políticas, e que em nenhuma outra guerra se praticaram tantos atos de atrocidade e barbárie. Cabe a culpa à doutrina do Cristo? Não, de certo, pois ela condena formalmente toda a violência. Disse ele alguma vez a seus discípulos: ide, matai, massacrai, queimai os que não crerem em vós? Não, o que ao contrário lhe disse foi: todos os homens são irmãos e Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos persigam. Disse-lhes também: quem matar com a espada perecerá pela espada. A responsabilidade, portanto, não cabe à doutrina de Jesus, mas aos que a interpretam falsamente e a transformaram num instrumento a serviço de suas paixões. Cabe aos que desprezaram essas palavras: meu reino não é deste mundo. Em sua profunda sabedoria, Jesus previa o que ia acontecer, mas essas coisas eram inevitáveis, porque decorriam da própria inferioridade da natureza humana, que não podia transformar-se repentinamente. Era preciso que o cristianismo passasse por essa longa e cruel prova de 18 séculos para mostrar toda a sua força, porque, apesar de todo o mal cometido em seu nome, ele saiu dela puro, jamais esteve em causa. As censuras sempre recaíram sobre aqueles que abusaram dele. A cada ato de intolerância sempre se disse: se o cristianismo fosse mais bem compreendido e mais bem praticado, isso não teria acontecido. Porque sempre, mesmo diante dessas barbáries todas cometidas por nós, cristãos, sempre havia um pouquinho mais esclarecido que dizia: poxa, isso não é cristianismo. Se o cristianismo fosse praticado como tem que ser, os cristãos não estariam fazendo essas coisas. Né? Mas geralmente era uma minoria que falava isso. E é muito mais cômodo se manter nas suas tradições do que se transformar em função de uma ideia nova. Aquilo que eu disse: a ideia nova incomoda e a resistência a ela é proporcional à sua importância. Quando Jesus disse: não creiais que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão, seu pensamento era este: não creiais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não me terão compreendido ou não terão querido compreender-me. Os irmãos, separados por suas respectivas crenças, desembainharão a espada um contra o outro, e a divisão reinará no seio de uma mesma família cujos membros não partirem da mesma crença. Vim lançar o fogo à terra para livrá-la dos erros e dos preconceitos, do mesmo modo que se põe fogo a um campo para destruir nele as ervas más. Eu tenho pressa de que o fogo se acenda para que a depuração seja mais rápida, visto que do conflito a verdade sairá triunfante. A guerra sucederá à paz, ao ódio dos partidos, a fraternidade universal, às trevas do fanatismo, a luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas, isto é, que dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão enfim compreender, porá fim à luta fratricida que divide os filhos do mesmo Deus, cansados afinal de um combate sem resultado, que traz consigo unicamente a desolação e a perturbação até o seio das famílias. Os homens reconhecerão onde estão os verdadeiros interesses.
com relação a este mundo e ao outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da tranquilidade deles. Todos estão, então, se abrigarão sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra, de acordo com a verdade e os princípios que vos tenho ensinado. Poxa, Kardec gastou aqui, sei lá quantas palavras, para poder nos explicar uma frase de Jesus, gente. Você vê a importância que tem a explicação. E esperamos 18 séculos para poder entender. Não adiantava nada Allan Kardec estivesse lá junto com Jesus, vou traduzir aqui o que ele falou. Não iam entender nada, nós não íamos entender nada. Nós tínhamos que passar por todo esse processo que passamos pelo cristianismo para chegar agora, começar a entender. Por isso que eu louvo todos os dias Allan Kardec. Porque ele foi escolhido para nos trazer isso. Se foi escolhido é porque tinha merecimento para tal. Porque não escolheram Antônio de Pádua? Porque não tinha merecimento. O Antônio de Pádua que eu falo, eu, não o santo. Não, por que eu não fui escolhido? Porque eu não tinha merecimento nem conhecimento de coisa nenhuma. Escolheram Allan Kardec. Então eu louvo ele pelo seu conhecimento e pelo seu merecimento. O Espiritismo vem realizar na época prevista as promessas do Cristo. Entretanto, não o pôde fazer sem destruir os abusos. Como Jesus, ele defronta com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, os quais, levados às suas últimas trincheiras, tentam barrar o ânimo e lhes suscitam entraves e perseguições. Também ele, portanto, tem de combater. Mas o tempo das lutas e das perseguições sanguinolentas já passou. São todas de ordem moral as que terá de sofrer. E o fim de todas elas se aproxima. As primeiras duraram séculos. Estas durarão apenas alguns anos, porque a luz, em vez de partir de um único foco, jorra sobre todos os pontos do globo e abrirá mais depressa os olhos aos cegos. É o que está acontecendo. Se levamos 18 anos enfrentando as perseguições, o Espiritismo não vai levar 18 séculos, novamente, não vai levar 18 séculos como levou o cristianismo. Já tem 1,5 séculos. Mas hoje, as perseguições que sofre o Espiritismo são pinto, perto do que sofreu no começo do século XX, por exemplo. Não há mais hoje essa perseguição, ao contrário. Os espíritos são até olhados com carinho, com certo assim, encantamento, como uma pessoa que sabe alguma coisa, que pratica o bem. É a fama do espírita. Não é? Coisa que, no tempo dos romanos, os cristãos faziam a mesma coisa que a gente faz. Queriam ajudar um ao outro, praticar a caridade, amar o próximo, e foram para a fogueira, para as arenas lá. Nós queremos a mesma coisa e ninguém está pensando nisso, fazer isso com a gente. Porque mudou o mundo. As pessoas já estão começando a ver que há um outro caminho a ser seguido. É o caminho que o Cristo trouxe. Fora da caridade e nossa salvação. É essa a ideia. E a maioria, graças a Deus, já está começando a entender isso. Essas palavras de Jesus devem, pois, estender-se com reverência às cóleras que ele previa que a sua doutrina suscitaria, aos conflitos momentâneos a que ia dar causa, às lutas que teria de sustentar antes de se estabelecer, como aconteceu aos hebreus antes de entrar na terra prometida, e não como decorrente de um desígnio premeditado de sua parte de semear a desordem e a confusão. O mal viria dos homens e não dele, que era como o médico que se apresenta para curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, removendo os maus humores do doente. Então, o que nós podemos, humildemente encerrar fazendo uma síntese, de que a proposta de Jesus, porque Kardec foi de um brilhantismo que a gente fica até sem jeito de falar mais alguma coisa além do que ele falou. Bom, é assim que nós encerramos, deixando essa proposta como um grande convite para todos nós e desejamos a todos um forte abraço e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos,
e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.